Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais esta Andrew Jumper Live. Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. Pontualmente às 9 horas, 21 horas, estamos iniciando esta live que tem um assunto interessantíssimo. Qual é o pecado imperdoável? Grande ideia aí do professor Leandro, que propôs o tema, e realmente um assunto muito importante. Existem pessoas que vivem atribuladas por causa deste assunto. Irmãos crentes que acham que cometeram o pecado imperdoável, e isso é fonte de grande problema, de grande estresse, de grande preocupação para esses nossos irmãos. E um dos nossos objetivos, uma das nossas esperanças, é que essa noite possa acalmar o coração de alguns dos nossos irmãos que têm problemas nessa área. Creio que, como pastor, todos nós já recebemos, não é, alguma pergunta, alguma pessoa vindo comentar algo a respeito deste assunto, e é, então, uma ótima oportunidade de esclarecimento nós tratarmos a respeito disso. Lembrando, antes de começarmos, que o nosso processo seletivo está aberto para começar cursos em agosto. Os nossos cursos do EAD, diversos cursos em diversas áreas, mais para frente eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes, mas os nossos cursos EAD estão abertos e você pode então fazer a sua inscrição no nosso website e começar a estudar conosco no mês de agosto. O outro curso que também abrirá uma nova turma é o nosso EEC, curso de Educação Cristã, especialização em Educação Cristã, um curso também à distância e muito importante aí para aqueles que trabalham na área de educação cristã. Se você trabalha numa escola cristã, ou se você é um professor e quer entender melhor a pedagogia a partir de um ponto de vista cristão, ou se você é envolvido com a escola dominical da sua igreja, esse curso também tem muito a te ajudar nesse sentido. Estamos aí essa noite com o professor Heber Campos e o professor Leandro Lima, e eu peço então que vocês deem aí o seu oi, o seu boa noite para os nossos irmãos que nos acompanham. Então vou começar a tomar a dianteira aqui e saudar todos que nos acompanham. A alegria estar aqui junto com o Leandro, com o João Paulo, conversando sobre esse tema que sempre é alvo de bastante confusão, e a gente espera esclarecer e encorajar irmãos que nos ouvem nesta noite. Então é um prazer estar com você aqui, João. Do mesmo modo, eu quero agradecer pela oportunidade de estar com os colegas, professores do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, na Universidade Mackenzie, e a oportunidade de falar sobre esse assunto que normalmente os cristãos, né, têm muitas dúvidas sobre isso, porque existem várias versões, né, desse assunto que circulam nas mais variadas igrejas e correntes, né, dentro do cristianismo. Então, teremos que analisar, né, a partir das escrituras, né, da Bíblia mesmo, aquilo que a escritura fala sobre esse assunto. Muito bom, então vamos iniciar com a primeira pergunta, exatamente para situar o pessoal aí que nos acompanha. De onde vem o conceito de pecado imperdoável? Antes de vocês responderem, já quero pedir também aos nossos irmãos que fiquem à vontade para participar aí do nosso chat, para fazerem perguntas, para interagirem uns com os outros e conosco. Nós estamos acompanhando o chat do YouTube, do Face, então fiquem à vontade aí. Mas essa é a primeira pergunta. De onde vem esse conceito, o conceito do pecado imperdoável? Começando então, Júnior, vem de um episódio em que ele é registrado nos evangelhos, né, em que Jesus mesmo mencionou um pecado que ele chamou e disse que não teria perdão, né? Esse texto está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, né, e também nos sinóticos, nos demais evangelhos, numa situação em que Jesus estava expulsando demônios, né? Assim narra o Evangelho, ele estava expulsando demônios, e então os religiosos da época, os fariseus e outros, eles o acusaram de estar expulsando aqueles demônios, mas pelo poder do próprio demônio,
né, e não de Deus. E então, naquela situação, Jesus disse que eles deviam reconhecer que o que estava acontecendo ali era por instrumentalidade de Deus e não, né, do diabo, não do demônio, certo? E então falou sobre o perigo, o risco de que alguém cometesse uma blasfêmia contra o Espírito Santo e disse que essa blasfêmia não teria perdão, né? Marcos, o Evangelho de Marcos, chama de pecado eterno, né? Pecado eterno, réu de pecado eterno. Então é daí, é do Evangelho, das palavras do próprio Jesus, que vem essa ideia de um pecado que não tem perdão. Inclusive, João, eu acho que para facilitar o entendimento dos nossos ouvintes, o conceito de quem não conhece esse texto ou não se lembra desse texto da Escritura parece muito estranho para o evangélico que sempre aprendeu que Jesus perdoou todos os pecados, que não tem pecadinho e pecadão, não é assim? São frases que a gente ouviu em igrejas evangélicas, então dá a impressão de que não teria pecado que não se possa perdoar. Eu acho que muita gente, por desconhecer as Escrituras, acaba afirmando todos os pecados podem ser perdoados. De uma maneira genérica, essa frase é verdadeira. Mas Jesus, como bem lembrou o professor Leandro, Jesus fez questão de enfatizar que tem um tipo de blasfêmia, ele falou que era uma blasfêmia contra o Espírito, que não poderia ser perdoada. Em outros lugares da Escritura, por exemplo, 1 João 5 fala de um pecado para a morte, e outros que não são para a morte. Então parece que Jesus também está fazendo novamente uma distinção entre tipos de pecados. Portanto, a ideia de um pecado imperdoável, que é o tema da nossa live, não é sem propósito, não é uma criação fortuita. É porque existem trechos do Novo Testamento que dão a impressão de tipos diferentes de pecados e um deles não sendo perdoado nem nesta vida, nem na vida por vir, como diz Mateus 12. Né? Perfeito. Então, Mateus 12, especialmente versículos 31 e 32, abra sua Bíblia aí, acompanhe a nossa live com a Bíblia aberta, porque nós vamos usar a Bíblia. Então, fique aí com a sua Bíblia aberta e pronta. Você tocou numa coisa, Heber, muito interessante. Você falou a respeito de pecadinho e pecadão, e eu acho que esse é um conceito importante. Não é o nosso assunto, mas assim, muito rapidamente, um de vocês dois fale um pouquinho a respeito disso, por favor. Existe gradação de pecado na Bíblia? Ok, existe gradação de pecado, mas não existe entendimento de que pecados não sejam dignos de morte, porque, como a gente bem lembra, Paulo fala famosamente lá aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Não é? Significa que por transgredirmos a lei do Senhor, nós somos dignos de condenação. Porém, na Escritura também existem dicas para nos fazer entender que Deus considera dignos de maior juízo aqueles que são expostos a maior revelação e, no entanto, não aderem a ela, não obedecem. Por exemplo, Jesus deixou muito claro lá em Mateus 11, aquele texto em que algumas cidades seriam punidas com maior rigor do que outras cidades. Por quê? Porque Jesus fez milagres em certos lugares e em outros lugares ele não fez. Então, ele faz uma comparação, inclusive, chocante, dizendo que haveria maior rigor para Betsaida, para Corazim, do que para cidades como Tiro e Sidom, e em outro lugar ele fala até de Sodoma. Você fala assim, nossa, mas Sodoma é uma daquelas cidades que você fala assim, essa é do diabo, né? Mas Sodoma não teve a exposição à verdade de Deus como as cidades, nos eventos dos evangelhos, estavam tendo. O próprio Filho de Deus encarnado, revelando o Pai da maneira mais clara possível, estava mostrando a verdade e eles estavam rejeitando. Então, isso nos dá base para entender que há pecados que Deus pune ou há gradações de pecado no sentido de que maior conhecimento da verdade e decorrente desprezo é digno de maior condenação. Intencionalidade também é um outro fator de gradação de pecado. Por exemplo, no Antigo Testamento tinha as cidades de refúgio, que eram lugares para onde as pessoas corriam quando elas cometiam um crime, mas não intencionalmente. Uma briga que ocorreu e de repente uma pessoa saiu morta, mas não
não foi intenção, né? Uhum. Um empurrou o outro, aí bateu a cabeça, morreu, aí ele ia para um lugar onde ele poderia ser protegido antes disso ser investigado, avaliado. Perfeito. As cidades de refúgio funcionavam mais ou menos assim. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a ideia de conhecimento da verdade, para a intencionalidade, também para as consequências do seu pecado, você vê base bíblica para falar de gradações de pecados, tá? Não existe pecadinho, né? Não existe pecadinho, existe certamente. pecadão e pecadão pior ainda, não é? É uma maneira boa de colocar, mas certamente existe agravante ou atenuante. Esse é um bom Legal. princípio para os nossos irmãos aprenderem, porque nem toda Leandro, igreja trabalha com esse conceito. legal. Só falar uma coisinha rápida aqui sobre isso que o Weber acabou de dizer, né? O que torna um erro, uma ofensa pior, né? Então, exatamente o que o Weber falou: conhecimento e intencionalidade, né? Principalmente essas duas coisas. Veja, a blasfêmia contra o Espírito Santo leva isso ao máximo. Na verdade, é o extremo disso. Por isso que ela não tem perdão em última instância. O que quer que seja, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas essas duas coisas aí não estão fora. Esses dois agravantes que o Heber Júnior acabou de falar, são eles que estão na categoria máxima, eu diria, naquela pessoa que comete o pecado contra o Espírito Santo. Muito bom. Leandro, você falou aí o que quer que seja, a gente vai começar com o que quer que não seja. O que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que não é o pecado imperdoável, o que não é esse pecado para a morte? Pode começar, Leandro. Vai lá, historicamente falando aí. Então, eu acho que as propostas que às vezes são colocadas, João Paulo, elas mais atrapalham do que ajudam. Exemplo, tem pessoas que querem colocar alguma coisa que seja coerente. Para colocar o que é coerente, tem que ser assim. O que não poderia ter perdão? Seria uma ocasião na qual a pessoa não teria chance de pedir perdão. Né? Então, uma saída comum é dizer um suicídio, que seria um pecado assim estrondoso, não é? E chocante para muitos, e quem comete suicídio não tem chance de pedir perdão, então esse teria cometido o pecado imperdoável. Mas a gente não tem base para dizer isso, porque a gente poderia até trabalhar com outras situações que não teriam oportunidade de pedir perdão. Vamos dar um rápido exemplo aqui. Digamos que eu tenha ofendido João Paulo e falado coisas horrendas para ele porque eu perdi a paciência, aí eu atravesso a rua, um carro me pega, eu morro na hora. A situação de não ter tempo de pedir perdão é a mesma. É a mesma. Então, o que as pessoas confundem? Elas acham que o que garante o nosso perdão é a nossa súplica. Enquanto que a gente precisa aprender teologicamente que o que sustenta e dá base para o nosso perdão é a obra de Cristo. A nossa súplica é o momento em que a gente se apropria do perdão que foi conquistado na cruz. O que eu quero dizer é o seguinte: quando um cristão comete um pecado, antes dele pedir perdão, ele não está naquele momento condenado, né? A gente não pode pensar assim, ele estava salvo, agora cometeu pecado. Ixi, condenado. Cara, enquanto eu não pedir perdão, tá condenado. Ai. Condenado. Pediu perdão. Ufa, agora tá salvo de novo. Não funciona assim. Então, a nossa súplica por perdão a Deus é o momento no qual o perdão conquistado na cruz é apropriado por nós. E nós, então, temos paz com Deus, né? Desfrutamos disso. Mas não é o pedido em si que garante o perdão. Então, eu estou dizendo isso porque nós podemos crer e confiar que alguém que nós tínhamos por crente genuíno e que atravessou a rua depois de ofender o seu irmão e morreu sem chance de pedir perdão, ele foi salvo. Amém. Porque ele não teve tempo, mas ele foi salvo. E, semelhantemente, ainda que ele tenha fraquejado na fé e tirado a própria vida num momento de fraqueza e de tolice, mesmo tendo pecado, isso não invalida tudo aquilo que ele professou ao longo da sua vida. Então, eu estou dizendo que não é algo como o suicídio, que às vezes as pessoas acham que é, porque, como o texto deixa bem claro, e o Leandro pode explorar isso melhor, a blasfêmia tem a ver com algo que eles falam, que eles dizem. O texto dos evangelhos falam, e diziam isso, né? Que ele expelia demônios pelo poder de Beelzebul. Tem a ver com coisas que os homens proferem.
e que tem consequências, não necessariamente com atos. Então, quando eu falei de coerência, eu estou dizendo assim, as pessoas que estão tentando explicar pecado imperdoável, elas estão tentando pensar num exemplo no qual não teria chance de pedir perdão. Suicídio é uma saída. Uma outra, eu vou mencionar brevemente, depois eu quero que Leandro melhore muito mais minha resposta, é as pessoas acharem assim, você ficar incrédulo até o fim, como se isso fosse o pecado imperdoável. Ficar incrédulo até o final, e aí, de repente, você não é perdoado porque você não creu em Jesus, né, até o fim. Esse tipo de tentativa de explicar de maneira coesa, coerente, para dizer assim, ó, é por isso que não tem perdão, porque ele não pediu perdão, não combina com o que o próprio texto diz. Então, acho que o Leandro pode deixar isso bem claro, tá? Leandro, sim. Manda também, ver. Uma coisa também que, às vezes, as pessoas pensam que pode ser a blasfêmia contra o Espírito, né, conforme Jesus falou lá nos Evangelhos, se em algum momento da vida alguém proferiu algum tipo de insulto direto à pessoa de Deus. Né? Existem até algumas culturas, né, eu, por exemplo, fui criado dentro parcialmente da cultura italiana, né, e os meus parentes italianos, eles costumavam muito usar palavrões para Deus. E até para Maria, mesmo que eles creem, né, são católicos e tal, mas eles, na hora da raiva, eles usam expressões extremamente esdrúxulas, né, expressões terríveis contra Deus, E muitas vezes as pessoas pensam que então isso seria, né, a blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo. Eu ouvi falar, nunca frequentei uma missa negra, né, mas eu ouvi falar que nas missas negras, inclusive, tem uma parte lá em que durante a missa o pessoal, né, satanista, eles ficam usando termos, né, de baixo calão para Deus, né, ofendendo a Deus, porque eles querem realmente pecar contra o Espírito Santo. Eles querem ir à forra mesmo, né, e mostrar toda a sua incredulidade, sua indisposição. Na verdade, é credulidade, eles acreditam em Deus, só que eles estão brigando contra, né, estão rechaçando, né, a presença, ou seja, a ideia de Deus. Mas ainda que essas coisas sejam terríveis, né? Ninguém está falando aqui, por exemplo, o Júnior falou agora há pouco que o suicídio não é necessariamente um pecado contra o Espírito Santo, mas também está falando que é uma coisa boa, está falando que, né, é tranquilo, pode se suicidar, que está tudo certo. Em geral, quem comete o suicídio faz em desespero, né? Não em fé. Então, a maior parte das vezes é simplesmente como Judas, né? Que se suicidou, uma expressão da sua incredulidade. Ele não pecou contra o Espírito Santo quando ele se enforcou. Ele pecou antes, quando ele não se arrependeu, renegou a Cristo e não se arrependeu, e, consequentemente, o suicídio foi isso, a consequência do seu ato desesperado. Do mesmo modo, ou parecido, de forma um pouco semelhante, quando as pessoas proferem palavras ofensivas contra Deus em algum momento da vida, né? Pode ser que lá no coração ele já tenha o mesmo blasfemado contra o Espírito Santo e aquilo seja uma expressão disso. Mas pode ser que não. Só o fato de pronunciar uma palavra assim, né, pode não representar. Essa pessoa poderá se arrepender disso depois, né, e ainda ser salva, e ainda se converter, porque eu imagino que muita gente que proferiu esse tipo de expressão ou linguagem lá no passado, se converteu e hoje está bem, está com Deus, está seguindo a sua vida, né? Então, não é necessariamente usar esse tipo de linguagem em algum momento da vida contra Deus. Também não é, eu entendo, né? Também não é, e isso também é uma coisa que causa muito medo, né? Muito medo, especialmente por causa dos ministérios neopentecostais e que existem, né, são muito influentes no Brasil e a figura do líder desses movimentos, né, é muito forte, é muito imponente, é muito respeitada, né, essa figura do líder desses movimentos, e muitas pessoas temem que em algum momento elas se levantam contra esse líder, né, elas estariam blasfemando contra o Espírito Santo, e é provável que muitos líderes se utilizem disso, dizendo, tá vendo? Do mesmo modo que os fariseus lá ofenderam Jesus, né, disseram que não era de Deus, o que ele estava fazendo era do diabo, se você fizer isso comigo,
né? Se você também me ofender, se você dizer que o que eu faço não é de Deus, você está pecando contra o Espírito Santo. Né? E não é isso. Não é isso que é o pecado contra o Espírito Santo. Então, se alguém já fez alguma dessas coisas aí, né? Exceto o suicídio, que você já fez, não está aqui, né? Mas se fez qualquer uma dessas outras aí, eu diria, não é necessariamente o pecado contra o Espírito Santo, tem chance de ser perdoado. Inclusive, então, João, dizer, deixa eu só fazer um adendo muito rápido ao que o Leandro falou, que é o seguinte, a Bíblia tem exemplos de gente que blasfemou contra Deus e depois se curvou diante dele, não é? A gente tem, por exemplo, os irmãos de Jesus, eles não criam nele, e depois a gente vê eles professando a fé. Saulo de Tarso certamente proferiu coisas horrendas e jocosas contra o Cristo, e ainda assim tinha demônio, né? Os irmãos de Jesus diziam que ele tinha demônio. É muito forte, é parecido com o que os fariseus estavam dizendo. Por isso que não é só uma coisa dita da boca para fora. No mínimo que ele estava fora de si, né? No mínimo, né? Alguma coisa assim. Exato. Então, quer dizer, nós não estamos minimizando a gravidade do suicídio, não estamos minimizando a gravidade alguém perguntou aí do adultério, né? Algumas igrejas estão dizendo que é o adultério. Não estamos minimizando a gravidade de um adultério, não estamos minimizando a gravidade de tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. É um mandamento muito importante, quer dizer, você proferir algo grave contra Deus é ainda mais grave do que tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, não é? Seria esse mandamento desrespeitado num nível ainda mais grave. Então, nós não estamos dizendo que esses pecados não são graves. Eles são graves e são passíveis de morte, inclusive, não é? O salário do pecado é a morte, como o Ever Júnior lembrou muito bem agora há pouco. Mas nós estamos dizendo que estes não são a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, vamos começar a resolver a questão aí com os textos bíblicos. O que é, então, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos trabalhar um pouquinho o texto aí de Mateus 12, 31 e 32. Leandro, pode começar com você. Ok. Essa passagem, como eu já brevemente mencionei lá no começo, é a passagem em que Jesus estava, de fato, expulsando demônios, e então um grupo de religiosos se aproxima ali e acusa Jesus de estar fazendo aquilo através do poder de Beelzebul e não através do poder de Deus. Eu vou ler o texto rapidamente, a partir do verso 22, fala assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Então, veja, antes de tudo, temos isso daqui, um reconhecimento da multidão, ou pelo menos uma pergunta da multidão que estava ali e que viu ele curar, expulsar ou exorcizar aquele endemoniado. E então, as pessoas que estavam ali viram o resultado, o livramento, a libertação, perguntaram: será que esse daí é o filho de Davi? Essa expressão filho de Davi era um termo, uma expressão que aplicava-se ao Messias, Então, pela primeira vez, talvez aqui publicamente, eles estão perguntando se ele poderia ser o Messias. Mas os fariseus, eles se apresentam aqui, os fariseus, ouvindo isto, ouvindo o quê? Que a multidão dissera: será que isso daí é o filho de Davi, porque ele expulsou esses demônios? E então, os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Interessante essa expressão, murmurar, que é uma expressão de reclamar, de falar de uma forma muito forte, O povo de Deus lá do deserto também murmurou contra o Senhor em alguns momentos. Então, é essa mesma ideia aqui. Eles murmuravam o quê? Aí está o murmúrio dele: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Então, eles, como não podiam negar que havia acontecido uma expulsão ali de demônios, porque isso era notório, todos viram, então eles atribuíram não a Deus, mas ao diabo. Assim, dessa forma, as pessoas não poderiam reconhecer que ele era o filho de Davi, porque o filho de Davi não poderia agir pelo poder do diabo. Então, a coisa mais interessante aqui, importante, que nos ajuda, já nos encaminha para uma compreensão mais aproximada do que é o pecado contra o Espírito Santo, é que ele está sendo cometido por esses fariseus que eram mestres da lei,
que eram pessoas com grande conhecimento das Escrituras, grande conhecimento do Antigo Testamento, e eles sabiam das profecias a respeito do Messias, eles tinham um profundo conhecimento dessas coisas, e, de repente, está na frente deles aquele que está cumprindo essas profecias todas. Então, o normal, o que se esperava desses homens, né, é que eles fossem os primeiros a reconhecê-lo, dizer, não, aqui está o Messias, porque ele está fazendo aquilo que estava profetizado nas Escrituras. Mas eles têm uma atitude oposta. Então, tendo conhecimento alto, elevado, dos fatos, né, da palavra, da Escritura e do próprio Cristo, conhecendo bem, eles intencionalmente renegam e atribuem, né, o milagre, o acontecimento, a ação de Jesus ao diabo. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz o verso 25, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, pois como subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Então, à luz do contexto, nós temos que interpretar a blasfêmia contra o Espírito Santo como não necessariamente um ato de ofender a pessoa de Jesus. Não é esse o ponto ali. Jesus não está se queixando de estar sendo ofendido por eles. Ele não está se fazendo de rogado ou se fazendo de vítima. Não é o ponto, não é esse o ponto. O que ele quer dizer é o seguinte: eles estavam resistindo à ação do Espírito Santo que os tentava convencer da verdade. Eles, conhecendo a Escritura, conhecendo Cristo, eles deviam reconhecer que ali estava o Messias, que ali estava o Cristo verdadeiro. Mesmo assim, eles intencionalmente negam, atribuem ao diabo aquela ação. Então, nesse sentido, eles resistem, eles rechaçam de forma intencional e definitiva, né, a ação do Espírito Santo na vida deles. João, só para complementar, assim, uma única coisa, o Leandro falou muito bem do texto, leu e expôs. Eu fiquei curioso ao estudar, estava tentando me preparar um pouquinho para essa live de hoje, fiquei curioso em ver que alguns autores parecem dar a entender que talvez a blasfêmia contra o Espírito Santo seja um exemplo de rejeição da exposição máxima da revelação. É como se tiver... Porque, assim, Jesus, no texto que o Leandro leu, ele faz uma distinção entre proferir uma palavra contra o Filho do Homem, tudo bem, perdoado, e proferir uma palavra contra o Espírito Santo. Esse não perdoa. Aí você fala, como é que pode ofender Jesus e não pode ofender o Espírito? Né? O que seria isso? Parece que o que está sendo colocado aqui é talvez um elemento de história da redenção. É assim, você não pode rejeitar aquilo que é a expressão máxima da revelação. Se Jesus Cristo, enquanto humilhado, estava ali fazendo... Era difícil de reconhecer que ele era o próprio Deus encarnado. Claro, alguns viam isso, mas... quando o Espírito mostra coisas extraordinárias que apontam para a sua divindade, então você está vendo a expressão máxima da revelação e ainda assim rejeitar. Por que eu achei interessante essa possibilidade de interpretação? É porque em Hebreus 10 fala dessa gradação de revelação. Eu quero só para corroborar com o que o Leandro falou, eu vou ler 2 versos de Hebreus 10, verso 28 e 29. Olha que interessante a ideia de história da redenção. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus
e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, a ideia é assim, se você ferindo a lei de Moisés já é digno de dura punição, quanto mais você rejeitar a expressão máxima da revelação de Deus, né? Então, assim, parece-me que blasfêmia contra o Espírito está relacionado a essa ideia de eles viram tudo claramente, como o Leandro bem colocou, e eles intencionalmente disseram, não é de Deus. Perfeito. Cara, eles foram expostos à verdade claramente, no máximo da sua expressão, e ainda assim disseram, não é de Deus. Pergunto para vocês, Jesus Cristo não disse claramente que eles cometeram o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. O texto, Jesus não fala, vocês acabaram de cometer esse pecado. O texto deixa subentendido. Vocês acham que essas pessoas cometeram esse pecado ou Jesus ainda os está advertindo como numa chance, dizendo, olha, cuidado, porque isso daí, esse caminho que vocês estão indo, é um caminho de uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O que vocês me diriam? Me parece que ainda é provisório. De fato, ele não os amaldiçoa, dizendo, acabou para vocês, tchau, né? Podem pegar o boné e ir embora, porque não tem mais nada que fazer aqui. Ele continua ainda pregando para os fariseus, ele continua ainda admoestando eles, né? E vai admoestar de forma bastante dura, severa, né? No capítulo 23, do mesmo Evangelho de Mateus, vai chamá-los de raça de víboras, sepulcros caiados, mas de alguma forma ele ainda estava ali. Eu acho que ele já está mesmo abandonando, porque em seguida, no capítulo 24, ele abandona o templo e vai embora e diz não vai ficar pedra sobre pedra. Parece que, e ele fala inclusive que ia cair a justiça de Deus sobre aquela geração lá. Eu acho que lá em Mateus 23, início do capítulo 24 de Mateus, já passou do ponto. Mas aqui parece que ainda não, aqui ainda é mais um alerta, né? Uma forte advertência de que eles estão realmente nesse caminho. E veja que no final da história, nós vemos boa parte, alguns desses pelo menos, né, os principais líderes, lá dizendo que caia o sangue dele sobre nós, e vamos até o fim, nós vamos matá-lo mesmo e tal. Então, eles mostram pelas suas ações, né, que eles vão até o fim nisso. Mas talvez não todos, né? Quem sabe está por ali um Nicodemos, quem sabe está por ali por perto um José da Arimateia, né? Pode ser. E isso, em Atos, muitos fariseus se convertem, né? Isso. E assim, fazendo coro com o que o Leandro acabou de falar, eu acho melhor nossos ouvintes entenderem a blasfêmia contra o Espírito não como um ato único, mas como uma postura contumaz. Porque ato único dá a impressão de que você comete e agora, ai meu Deus, agora lascou, agora não tem jeito de, né, já era, quando na verdade é uma postura contumaz. Na sequência do texto vai ter aquele pedido deles por sinal. Lá em Mateus 12, eles querem mais um sinal de Jesus. Poxa, Jesus tinha feito vários sinais. Aí ele fala, geração má e adúltera, pede mais um sinal. Então, assim, ele está, de fato, como o Leandro bem colocou, ele está alertando. Vocês estão entrando em caminho de perdição. Essa é a ideia. O que é uma palavra para acalmar alguns corações já, né? Porque se nem eles tendo falado isso de maneira tão grave, se nem esse texto diz, olha, já era para vocês acabaram de cometer o pecado contra o Espírito Santo. Se nem esse texto está afirmando isso, então isso é uma grande esperança. É interessante que Lucas, que é o evangelista mais simpático aos fariseus, ele não coloca essa parte, não é? Ele não coloca a parte da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele escreve esse texto, mas ele suprime exatamente essa parte da fala da blasfêmia. É o mais curto dos relatos, né, João? Exatamente. Gente, eu estou aqui no lugar do Dr. Mauro, então eu tenho que fazer a parte que ele faz e ele deve estar acompanhando lá dos Estados Unidos. Então, para que ele não me mande embora, deixa eu fazer aqui o meu merchan, não é? Isso é bastante importante aqui para a nossa escola. Nós estamos com o processo seletivo aberto, as inscrições para o curso, os nossos cursos à distância estão abertos. Quais são os nossos cursos à distância? Nós temos o Estudos em Teologia Sistemática, Estudos em Teologia Bíblica, Estudos em Teologia Aplicada, Estudos Teológicos em Missiologia e o mais novo, nós começamos este ano, Estudos em Exposição Bíblica. Cada um desses
programas, compreende 8 disciplinas e ele pode ser feito em um ano. Você começa em qualquer momento aí do ano e você, então, termina um ano depois, faz essas 8 disciplinas conosco. Esse ano a gente fez uma mudança grande nesses nossos cursos. Todas as aulas estão sendo gravadas em estúdio, com muita qualidade, que tem dado bastante trabalho para a gente, moleque. Tem sido um trabalho bastante extenuante e, ao mesmo tempo, muito gratificante, muito gostoso, porque o resultado tem ficado muito legal. As aulas em estúdio ficam com outra qualidade, material escrito. Então, entre no nosso website. Nosso website, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui na tela. Nosso website é o cpaj.mackenzie.br e aí você terá outras informações por lá. Fiquem à vontade aí para comentar. Vocês estão dando aula por esses tempos? Qual foi o último módulo que deram no EAD? Eu não estou nesse mês, né? Na verdade, nós terminamos, né, os módulos, mas em abril eu dei um módulo no Estudos de Exposição Bíblica, aquele novo, sobre aplicação. Então, quando a gente prega, quando a gente ensina, como é que a gente aplica o texto bíblico? Foi o último curso que eu dei no mês de abril. Eu já tenho vários até aqui também. Agora estou me preparando para alguns em agosto, né? No mês de agosto tem quase toda a semana aí tem um monte de coisa para fazer. E a gente também está trabalhando com orientação de alunos, né? Todos nós estamos aí com 6, 7, 8, 10 alunos para orientar e corrigir monografia do MDiv e STM. Trabalho não falta, né? Exato. Eu, no começo do ano, dei um curso de hermenêutica no nosso EAD em exposição bíblica. Em setembro, dou um de teologia joanina. Então, tem sido muito legal aí participar desses nossos cursos do Andrew Jumper. Deixa eu ver se eu encontro aqui a próxima pergunta, se é que eu não me perdi. Não, encontrei aqui. Sou cristão, mas tenho motivo para me preocupar de algum dia já ter praticado esse pecado imperdoável. Alguns irmãos aí no nosso chat perguntaram isso, exatamente. É uma dúvida que castiga algumas pessoas mesmo. Algumas pessoas sofrem do medo de terem cometido o pecado imperdoável. Então, o crente, ele tem que ter medo de cometer o pecado imperdoável, ou o crente tem que ter medo de já ter cometido o pecado imperdoável? Comentem a respeito disso, por favor. É bem verdade isso que você disse. Eu recebo e-mails com bastante frequência, o pessoal relatando algum fato, algum acontecimento da vida, dizendo: olha, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito, acho que eu não tenho mais salvação, estou perdido, só me resta, né, o inferno e coisa assim. As pessoas realmente sofrem com isso e se preocupam bastante, né, com essa situação. Outro dia alguém me escreveu dizendo: olha, eu acho, um tempo atrás, até uma coisa meio antiga, né, ele falou: eu participei de forma errada da ceia, né, da Santa Ceia, e ele estava assim com uma carga muito forte, pensando que aquilo poderia ter sido o pecado contra o Espírito Santo, e assim ele achava que não tinha mais chance, né, de ser salvo. Bom, a pergunta, veja, também não é que a gente vai dizer assim: não se preocupe, né? Porque os textos bíblicos estão ali para nos alertar, inclusive os cristãos. Então, não tem essa de não se preocupe. Um pouco de preocupação é bom para todo mundo. Só que essa preocupação não pode se tornar, né, paralisante, não pode se tornar exagerada, destrutiva, né? Mas é verdade que aquela pessoa que está um pouco preocupada, ou até bastante preocupada, de que tenha cometido o pecado contra o Espírito Santo, talvez seja a que pode dizer que não cometeu, né? Essa pode dizer com quase que boa certeza que essa não cometeu. Por que essa pessoa que está preocupada provavelmente seja a que tenha menos chance de ter cometido, ainda que possa ser que ela tenha feito algo errado, ruim, complicado, pesado lá no passado. Mas justamente a pessoa que comete o pecado contra o Espírito Santo, uma das consequências é o endurecimento total. O endurecimento leva essa pessoa a não se arrepender, a não sofrer por isso, né? Ela vai, na verdade, se aprofundar cada vez mais naquilo. Ela não vai ter essa preocupação, né? Então, eu acho que
não deveria existir essa preocupação exagerada de que será que eu já cometi esse pecado lá atrás? Porque se a pessoa já tivesse cometido esse pecado, ela não estaria mais na igreja, ela não estaria mais junto com Deus, ela não estaria mais tentando estar junto com Deus. Porque a pessoa que tenta estar junto com Deus mostra que ela ainda não blasfemou. Porque justamente a graça de Deus continua tentando alcançá-la e trazê-la para perto. É assim que eu vejo, resumidamente, esse aspecto. Mas Júnior tem funções aí de falar. Eu acho, João, que vale a pena a gente enfatizar novamente que a blasfêmia, mais do que um ato isolado, é uma postura contumaz de afronta e rejeição para com o Evangelho de Cristo, não é? Exemplos, né, que podem nos ajudar. Se alguém é cristão, creu em Cristo, mas aí houve uma pregação sobre blasfêmia contra o Espírito e começa a pensar, meu Deus do céu, talvez eu já tenha cometido. Essa pessoa acha que acaba invalidando toda a comunhão com Deus que ela teve nos últimos tempos. E é impossível você ter comunhão com Deus se você não está perdoado pelo Senhor Deus, né? Então, se nós temos comunhão com Deus, é porque esse pecado não foi cometido no passado. Agora, por que o professor Leandro disse que a gente tem que ficar atento aos alertas? Porque todo aquele que hoje se diz cristão, se um dia ele abandona esse caminho e depois vive deliberadamente num caminho de pecado, né? Então ele dá indícios de que ele está sendo um contumaz na sua afronta, na sua desobediência. Então os alertas, por exemplo, que você tem na Epístola aos Hebreus, que você tem nas epístolas gerais, 2 Pedro, que fala da condição pior daquele que abandona, né, dos falsos mestres, que um dia estiveram no caminho de Deus, mas aí de alguma maneira abandonam e volta para uma situação pior, o cão volta para o seu próprio vômito, são alertas para a gente não abandonar esse santo caminho. Então eu acho que a tranquilidade que a gente tem que ter eu amo a Cristo. Como bem disse o professor Leandro, se você está preocupado, é um ótimo sinal. Você tem temor do Senhor. É um ótimo sinal de que você não cometeu esse pecado. Então, não tema ter praticado se você ama a Cristo e quer andar com Ele. Porém, lembre-se que os alertas da Escritura servem para você não brincar com a ideia de deixar o Senhor e isso não ter consequências. Os alertas estão lá para dizer, não seja alguém que afronta o Senhor, que vive deliberadamente em pecado. Hebreus 10 fala disso, né? Muito bom. Enquanto vocês falavam, eu estava pensando aqui, vocês acham que hoje é possível que alguém morra por causa, um crente verdadeiro, mas que ele morra por causa de um pecado? Assim, Deus vai mandar um fogo do céu e vai consumi-lo, ele vai... Alguma coisa como participar indevidamente da ceia do Senhor, e aí alguns estavam morrendo por isso. Apesar de que, né, o apóstolo Paulo não nos diz lá no texto exatamente o que estava acontecendo. A gente não sabe que tipo de processo, se era uma coisa mais longa, se era uma coisa fulminante, e também era uma outra época, né? Não podemos comparar as épocas. Ali ainda estava em plena efervescência todos os dons espirituais, né? O tempo revelacional, um apóstolo estava ali, né? Então não podemos comparar. Entendo que são tempos diferentes, são épocas diferentes. Mas eu creio que não é possível, não vai acontecer normalmente pela misericórdia de Deus, né? As pessoas não vão, evidentemente, morrer porque cometeram um pecado. Mas pode ser que os pecados que cometem as conduzam à morte. Mas aí é uma consequência natural, digamos assim, né? Não deixa de ser juízo de Deus, mas não é um juízo fulminante. Que interessante. O que você acha, Heber? Aliás, só reconhecendo a presença do chefe, o chefe deu o seu boa noite aí no chat. Seja bem-vindo, chefe. O Felipe agora há pouco apareceu aí também. Muita gente querida dando o seu boa noite aí no chat. Sejam todos muito bem-vindos. Alegria tê-los aqui conosco. João, eu acho que Deus pode pesar a mão sobre os seus e trazer consequências graves decorrentes dos seus pecados. E isso, o grave, não significa que seja uma punição com consequência eterna. Cristãos não podem sofrer mais isso.
mas eles podem adquirir consequências graves de más escolhas. E isso é um alerta para que a gente entenda que o Senhor Deus nem sempre nos livra de punições temporais, mas ele nos salvaguarda de consequências perenes, né? Então, assim, cristãos têm a mão do Senhor pesando sobre eles, o desprazer de Deus pesando sobre eles. Mas isso não significa que nós devemos agora começar, e para acalmar os nossos ouvintes, João, e não ficar só uma conversa de nós três, a gente não tem que ficar analisando as situações ao nosso redor e dizer, meu Deus, agora Deus está me castigando, talvez eu tenha cometido a blasfêmia. Eu acho que cristãos não devem passar por esse tipo de questionamento e de aflição. Eles amam o Senhor. E eles, embora sejam trôpegos, às vezes, na sua caminhada, o Senhor Deus é misericordioso para com eles. Não é? Então nós estamos falando de algo que é gravíssimo, que não se comete fortuitamente, num mau dia em que você perdeu a paciência e falou uma bobagem, como disse o Leandro, ou você foi mal instruído para a ceia do Senhor. Nada disso. Nós estamos falando de pessoas que cometem pecados de forma contumaz e fazem afronta vil para com o Cristo. Perfeito. Que nós amamos. Dando uma falhadinha aí nesse finalzinho, mas deu para entender bem. A pergunta, será que permanecer incrédulo até o fim da vida se encaixa nesse pecado imperdoável? A gente já abordou isso, mas só para deixar bem claro, rapidinho, por favor, um de vocês dois responda. Eu entendo que não, não, porque essa pessoa, não é que ela vai ser salva, vai ser condenada igual, mas não porque ela cometeu um pecado imperdoável, né? Porque ela simplesmente permaneceu na incredulidade a vida inteira, só isso. Mas se ela não teve um momento em que dali para frente ela se tornou contumaz, como foi dito, né, na sua rebelião contra Deus, então ela não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Será condenada, mas não por esse pecado, pelos outros, né, que ela já tem. E essa palavra do Leandro é importante pelo seguinte, João. Não é verdade que o ateu cometeu a blasfêmia contra o Espírito, porque ele pode ser ateu e em determinado momento ser quebrantado pelo Espírito e se tornar um cristão. Não é que ele cometeu e agora não tem mais solução. Nós estamos falando de outro tipo de gente, como já preparou o Leandro, e eu acho que é bom a gente começar a escancarar mais o que é do que a gente está tratando aqui. O texto dos evangelhos apontam para textos que, em outros lugares, nas epístolas, que mostram gente que teve acesso à verdade de Deus, teve acesso, e ainda assim optou por lutar contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus deixou isso claro no próprio texto que o Leandro leu, né? Então, assim, gente que lutou contra, mesmo tendo acesso. Já introduzindo, então, a sexta pergunta, abandonar a fé, apostasia, seria o pecado imperdoável? Como explicar o texto de Hebreus 6, 4 a 6, tem também Hebreus 10, não é? Que o Weber citou há pouco. Eu penso que está no caminho, né, de se tornar o pecado contra o Espírito Santo. É realmente, em última instância, é um ato de abandonar a fé, mas não pura e simplesmente abandonar a fé. É abandonar depois de ter conhecido essa fé suficientemente, bastante, portanto, um conhecimento amplo dessa fé, a fé evangélica, né, a fé bíblica, e então essa pessoa não apenas abandona, como se torna um adversário dessa fé, como se torna alguém que se põe contra essa fé. E é nesse ponto, né, que a blasfêmia com o Espírito Santo acontece. Porque, veja, uma pessoa pode, eventualmente, se afastar da fé e voltar depois, né, e ser aceita por Deus, né? Jesus contou a parábola do filho pródigo. O filho pródigo estava lá junto com o seu pai, foi embora. Abandonou a fé, abandonou o pai, abandonou a casa, foi viver, né, lá do jeito que ele queria, né? Lá no final ele se arrepende e volta. E o pai o aceita. Se esse filho tivesse cometido o pecado, o pai não poderia aceitá-lo. Ele não poderia aceitá-lo de volta. O simples fato de o pai aceitar mostra que, mesmo na parábola, Jesus está mostrando que alguém pode se desviar dessa maneira do caminho de Deus e ainda assim ser perdoado. Então, há uma diferença
entre desviados e aquilo que aqui nós estamos chamando de blasfemos contra o Espírito Santo, ou apóstatas. Há uma diferença entre os dois. Um desviado é um filho verdadeiro, como o filho da parábola, né? É um filho, o tempo todo é chamado de filho, é um filho verdadeiro, que não quis mais ser filho. Mas e daí? Né? E daí? O filho pode eliminar a sua filiação? Você pode chegar para o seu pai lá, aqui nesse mundo, não sou mais seu filho. Você pode falar, mas não vai mudar nada, vai continuar sendo filho. Então, um filho verdadeiro, que é filho de Deus, ele vai voltar, ele pode se desviar, ele pode ir embora, mas ele vai voltar mais cedo ou mais tarde. O apóstata, ele nunca foi filho de fato, mas ele esteve dentro da casa do pai, e ele conheceu tudo da casa do pai. Mas aí ele vai embora e se torna um adversário da casa do pai. Então ele não pode ser aceito de volta. Por quê? Porque ele nunca pertenceu, de fato, àquela casa. Na noite em que Jesus foi entregue, né, e foi, então, julgado falsamente, toda aquela situação que o levou à cruz, 2 discípulos cometeram pecados parecidos, com algum grau de semelhança, né? O apóstolo Pedro e o apóstolo Judas. Os 2 cometeram pecados, né, em um intervalo de tempo bem curto. Os 2 negaram a Jesus. Os 2, de alguma maneira, se colocaram contra Jesus. Judas fez isso, vendendo Jesus pelas 30 moedas de prata, levando a escolta para prendê-lo, né? E Pedro fez isso negando Jesus repetidamente, 3 vezes. Ele o nega naquela noite. Não sei quem é esse cara, eu não conheço, eu nunca vi, né? Não faço nada comigo. Ele queria, obviamente, ali se autoproteger, né? Na última, dizendo impropérios, inclusive, né? Impropérios, exatamente, soltou um monte de palavrões lá. Então, veja, o que aconteceu aqui nesse caso, né? A diferença está no depois. Porque depois do pecado, depois do ato, e eu não posso dizer que os pecados de Pedro tenham sido menos graves do que o de Judas, em termos de aquilo que se pode ver, aquilo que está à mostra, né? Mas a diferença está no depois. No depois, Judas simplesmente vai, ele também chora, ele se arrepende, ele tem um arrependimento ali, a gente chama de remorso, mas é um arrependimento, só que é um arrependimento incompleto, é mais um pesar, é mais um reconhecimento do seu erro, só que não tem esperança, ele não volta para pedir perdão para Cristo, e ele vai e se suicida, se mata, né? E assim ele põe fim à sua história sem chance de arrependimento. Pedro faz o Leandro, me permita só um parênteses, eu não vou falar muito, só para ajudar o nosso ouvinte, talvez usar o texto lá de 2 Coríntios 7 ajude os nossos irmãos quando fala de tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a vida, e tristeza do mundo, que produz morte. É uma boa ilustração de tipos diferentes de reação aí de Judas e Pedro. E aí estão as 2 tristezas, né? Na mesma noite, ali na mesma situação, no mesmo período próximo de tempo, eles estão tendo essas 2 reações distintas. Pedro volta. Pedro chora amargamente, Pedro se arrepende, Pedro volta, encara as consequências, encara os colegas, que todos sabiam que ele tinha negado a Cristo, encara o próprio Cristo, é repreendido por Cristo, né? Ele aguenta as consequências e mostra que é um filho. Então, Judas nunca foi filho, é um apóstata. Pedro se desviou, mas é um filho, ele voltou. Um filho de Deus, portanto, no meu entendimento, ele nunca vai cometer o pecado contra o Espírito Santo. Mas os alertas estão aí e valem. Contudo, essa pessoa, como Judas e como vários, ao longo da história nós podemos ver, pessoas que estiveram muito tempo dentro da igreja, né? É o caso de Hebreus 6 aqui, vou deixar para o Júnior comentar mais o texto, mas ali fala bastante sobre isso, muitas experiências, né? E de repente uma negação, de repente um voltar atrás, um abandonar, uma situação terrível, né? Então, aí é o caminho mesmo da blasfêmia contra o Espírito Santo. O impressionante do texto de Hebreus é que ele descreve uma pessoa que todo mundo diria que é um crente, não é? Isso Eu mesmo. vou ler o texto e aí o Weber pode explicá-lo. Hebreus 6, de 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Essa pessoa aqui descrita não é um crente?
Então, é o que muita gente pensa, inclusive é o argumento de muitos, por exemplo, arminianos. Existem alguns reformados que também creem nisso, João, mas tem vários arminianos que acham que esse é um crente que caiu da fé, caiu da graça, não é? O problema, ao meu ver, com esse tipo de interpretação é que se você disser que é alguém, é um crente verdadeiro que caiu da graça, então o texto oferece problema para você também, porque o verso 6 fala, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Eu pergunto, se ele livremente aceitou a Jesus Cristo, por que ele não pode livremente voltar a aceitar Jesus Cristo, né? Em outras palavras, até quem é arminiano, que crê em livre-arbítrio, e que ele poderia abandonar a fé, ele não deveria ser impossível renovar o arrependimento. Então, é um texto problemático para todo mundo, vamos dizer assim. É um texto difícil. Ele é reconhecidamente um texto difícil. Essas experiências que você colocou, João, falar que ele, né, provou, foi iluminado pelo Espírito, provou o dom celestial, tornou participante do Espírito, são expressões fortes que eu acho que apontam para aquilo que exatamente o Leandro destacou na sua resposta, que são experiências muito típicas de quem teve dentro. Vamos lá. Talvez o apóstata, a gente deva fazer essa distinção que o Leandro fez bem claramente. O apóstata é aquela pessoa que esteve ligado ao ensino da palavra. É aquela pessoa que estava por dentro das verdades de Deus de maneira muito clara e ainda assim rejeitou tudo isso. Ele não é só uma pessoa que passou na igreja um tempo e depois desviou. Ele se tornou um falso mestre. O texto de Hebreus 10 usa a palavra que o Leandro usou, chama eles de adversários. Fala horrível juízo, certa expectação horrível de juízo, fogo vingador, prestes a consumir os adversários, porque eles rejeitaram, depois de terem recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, quer dizer, agora eles estão num caminho de perdição. Então, por que o texto de Hebreus não é uma referência a cristãos? Porque o próprio autor vai fazer uma distinção a partir do versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Quer dizer, há uma ideia aqui de que eles são muito distintos, né? Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, verso 10, e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Então, assim, há uma distinção. Eles têm promessas, e olha que legal, as promessas não estão calcadas só na fidelidade dos fiéis, mas na fidelidade de Deus. No versículo 17 e 18 do capítulo 6, fala que eles são herdeiros da promessa e experimentam a imutabilidade do seu propósito, daquele Deus que é âncora da alma, diz o verso 19. Quer dizer, todas essas expressões são para que nós tenhamos segurança de que nós que estamos com Cristo permaneceremos com Ele. Hebreus 6 não é um texto para dizer assim, meu Deus, de repente sou eu, né? Daqui a pouco, ele é um alerta, ao mesmo tempo que eu acho que, mais do que só um alerta, ele é uma descrição do que já estava acontecendo e que os leitores de Hebreus deveriam ver como algo gravíssimo. Eles não voltarão para o povo de Deus porque eles são adversários, não é? Tem um outro texto que fala que eles como é que é a expressão que está em Hebreus 10? Fala que eles calcaram a própria cruz, uma coisa assim. Né? Eles calcou aos pés o Filho de Deus. Quer dizer, são expressões assim de... profanou o sangue da aliança, ultrajou o Espírito. Exato, esses caras cometeram blasfêmia contra o Espírito. Por isso que o texto de Hebreus 6 me parece tão semelhante e, de certa maneira, ajuda-nos a interpretar o texto dos evangelhos da blasfêmia contra o Espírito. Veja, o Júnior tocou bem nesse ponto, só para dar um destaquezinho a mais, não dá para aplicar esse texto aos cristãos. Ninguém consegue aplicar de verdade. Porque se você aplicar aos cristãos, significa o seguinte, você só pode perder a salvação uma vez. Porque se você perder uma vez, você não conquista mais ela de novo. Né? Então, veja, o arminianismo não crê nisso. Porque na fé arminiana, você pode perder a salvação por algum pecado, desvio, mas amanhã você se arrepende e volta.
e depois da manhã, né, você perde de novo, depois você volta, e assim por diante. O texto está dizendo que não, se você caiu, acabou. Esse pecado de Hebreus 6 caiu, acabou. Então, ele não pode ser um pecado aplicado a qualquer situação teórica de perda da salvação. Tem que ser uma coisa muito específica. Muito específica. Tão específica que só faz sentido, no nosso entendimento aqui comum, né, interpretar isso como sendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Parece que não é nem todo crente que conseguiria cometer esse pecado, não é? Porque ele implica num conhecimento tão profundo das coisas de Deus que não é qualquer crente que consegue cometer esse pecado. É mais ou menos isso? E eu acho que, além disso, como eu falei, não é só um alerta, João, é também um aviso para dizer assim, olha o perigo que esses caras são, se eles tiveram tanta experiência e conhecimento e agora estão se opondo à cruz de Cristo. É por isso, eu já queria fazer uma aplicação rápida aqui, é por isso que a Bíblia não brinca com apostasia. A Bíblia fala muito gravemente contra a apostasia. Uhum. É uma coisa, o Senhor Deus traz juízo severo sobre aqueles que experimentaram coisas preciosas, entenderam as Escrituras e agora passam a se tornar desvirtuadores da fé. A Escritura é muito, muito contundente contra esse tipo de pecado. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui especialmente para o Leandro, eu preparei aqui para ele. Paulo tinha falado... A conexão vai cair, estou percebendo que vai cair depois. Paulo, quando fala para os Gálatas que se eles se deixassem circuncidar, não haveria possibilidade de voltarem para Cristo. Para os Gálatas, isso seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo, Leandro? No meu entendimento, sim, João Paulo. E eu ligo isso com Hebreus 6, porque qual provavelmente é o pecado aí por trás, né, de Hebreus 6? Provavelmente eram cristãos judeus, né, que tinham se convertido, né, ao cristianismo, eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas então foram alvo da contra-evangelização do judaísmo lá do primeiro século, que tentou levá-los de volta não para o Antigo Testamento, porque isso não era possível, mas de volta ao judaísmo mesmo, né? E isso o autor dos Hebreus está caracterizando como sendo apostasia. Porque você já conheceu a verdade, você já conheceu Cristo, você já conheceu a palavra, e agora você volta às sombras, aos tipos, né, a tentar viver no provisório, se você já tem o definitivo. E no caso de Gálatas é isso, né? Porque está falando, não tem mais circuncisão, acabou isso para vocês. Porque isso fazia parte da velha aliança, e a nova aliança não prevê isso para os gentios. Então, se você tenta viver como judeu, né, você que é um gentio e tenta se circuncidar, achando que com isso você vai ganhar pontos com Deus, ou você vai ganhar a salvação, isso é apostasia. Isso é parecido com o que está acontecendo em Hebreus 6. Isso é sério porque tem acontecido, né? Quer dizer, o texto lá, Gálatas 5:4, vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus. Então, quer dizer, existem alguns canais que tentam evangelizar cristãos para o judaísmo, né? Às vezes por meio de algum curso, etc., e tentam atrair cristãos para o judaísmo, e aí há cristãos que se deixam seduzir. Então, cuidado. E não só para o judaísmo, mas cristãos que se converteram, às vezes, de outra religião, mesmo de outra seita ou religião cristã, né? E depois do tempo são tentados a voltar, né, a voltar a outra religião, a velha religião, voltar àquelas formas equivocadas, né, de práticas contrárias à Escritura. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo também. Perfeito. Heber, o que seria o pecado para a morte, pelo qual não se pode orar? 1 João 5,16, o texto diz assim, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Seria esse mesmo pecado sobre o qual a gente está falando? No meu entendimento, está relacionado sim. Por quê? Porque a primeira epístola de João, ela foi escrita para fortalecer os crentes na fé. Ele deixa isso muito claro no versículo 13. Eu escrevi essa carta a fim de que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Então tem a ver com fortalecê-los na verdade, né? Não, eles já são cristãos, mas como é que eles confirmam isso?
Uma das maneiras de confirmar, eles creem na verdade, eles confessam Jesus Cristo vindo em carne, porque havia heresias na época, né, que diziam que Jesus Cristo tinha sido mera aparência de homem e não exatamente um ser humano na sua materialidade. João está preocupado com falsos mestres, ele fala de gente que saiu do meio deles, ele fala de provai os espíritos no capítulo 4, para ver se eles vêm de fato de Deus. Então existe uma grande preocupação com a verdade. E por causa dessa preocupação, eu entendo que se João está dando uma orientação para a ideia de que você pode orar por alguns que pecam, mas não por outros, se eles cometeram um tipo específico de pecado, esse pecado tem que ser detectável, tá? Você tem que saber distinguir, porque senão como é que você entenderia essa orientação? Você tem que distinguir, então tem que ser uma coisa externa e visível. Não é uma coisa acontecida no passado, que ninguém sabe, ninguém viu. Por isso que eu entendo que João está tratando principalmente daqueles que estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, agora não estão mais conosco, estão ensinando um evangelho falso e tentando levar pessoas consigo. Não ore por esses. Mas ele já foi membro da igreja, ele é inimigo da fé. Inclusive, eu vou pegar e vou fazer um link com outro texto de João. Na segunda carta, ele fala que se alguém vai ter convosco e traz outra doutrina, você nem receba em casa, nem lhe dê as boas-vindas, porque se você fizer isso, você é cúmplice. Quer dizer, João é tão duro, eu acho isso precioso, João Paulo, porque na sabedoria do nosso Deus, o Espírito de Deus, ele fez o discípulo do amor dizer algumas das palavras mais duras do Novo Testamento. Não é? Olha o Espírito de Deus, é muito sábio mesmo. Ele falou assim, eu vou botar isso na pena de João. O discípulo do amor, ele vai dizer, cara, se alguém prega a mentira e você diz, em nome do amor, vamos comer pizza juntos, você está sendo cúmplice, não receba. Ele é adversário da cruz de Cristo. Então, as palavras de João são muito fortes. Por isso que eu acho que o próprio contexto da primeira carta corrobora para a gente colocar isso no mesmo pacote de pecados relacionados a esse abandono contumaz e essa oposição, né, deliberada contra o evangelho de Cristo Jesus. Eu acho que isso combina para que João diga assim, olha, não ore por esses. Esses são inimigos da cruz. Leandro, algo a acrescentar aí? Não, tá tranquilo, é isso mesmo. Estou de acordo. Lembrando aí, inscrevam-se nas nossas mídias, deixe o seu like nessa transmissão. Eu devia ter falado no começo, mas eu não tenho a experiência do chefe, então faça isso agora, por favor. Curta essa transmissão, comente, compartilhe e converse aí no nosso chat. Lembre-se que nosso processo seletivo está aberto, especialmente para os nossos cursos EAD, os cursos de teologia sistemática, teologia bíblica, exposição bíblica, missiologia, teologia aplicada, vários programas que você completa em um ano, 8 disciplinas, um preço muito interessante. Aliás, temos políticas de desconto. Se você fizer um grupo de 4 pessoas, você consegue um desconto lá para estudar. 4 pessoas de uma mesma igreja já conseguem algum desconto. Então, entre lá no nosso website, cpaj.mackenzie.br, e veja lá as informações dos nossos cursos. E os demais cursos, no próximo semestre, nós devemos abrir vários processos seletivos também para o nosso MDiv, para o nosso doutorado em ministério, revitalização e multiplicação de igrejas, vários dos nossos cursos aí abrindo processos seletivos no próximo semestre. Então, fique atento. Meus irmãos, estamos aí chegando na nossa última questão, que na verdade não é uma pergunta, é uma oportunidade de nós conversarmos com os nossos irmãos. Você é crente? Você tem medo a respeito desse assunto? Como que a gente pode aplicar esse assunto da palavra de Deus aos nossos irmãos? Entendo que a Bíblia, a palavra, ela sempre nos conforta, nos consola, nos exorta também
O entendimento que nós temos dessas passagens nos ajuda a não nos desesperarmos, né, quando eventualmente tropeçarmos, falharmos na vida, né, não acharmos que está tudo perdido. Esse é um aspecto extremamente abençoador dessa doutrina, né? E, por outro lado, também receber de maneira muito humilde e receptiva mesmo a exortação que vem dessas passagens, como, por exemplo, foram mencionadas aí de Hebreus, né, para que, ou passagens como quem está em pé, veja que não caia, né, são passagens bíblicas que nos exortam. Então, não fazer pouco caso dessas exortações, levar isso a sério, né, mas, ao mesmo tempo, confiar, né, que, como no texto que Júnior falou, né, do pecado para a morte, nessa mesma passagem, nesse mesmo texto, é dito que Deus nos guarda para que nós não cometamos esse pecado para a morte. Então, porque ele nos guarda mesmo que nós não vamos cometer. Então, a gente cometeria facilmente. Mas, como ele nos guarda, então, por sua fidelidade e graça, mesmo apesar das nossas falhas, mesmo apesar dos nossos pecados, né, ele nos guarda de tropeçar definitivamente. Alguns tropecinhos sempre teremos, mas não aquele tropeço final e definitivo, não a queda, o caiu, né, cair da graça, como nós vimos aí. Então, confiar no Deus que nos guarda. Ele é poderoso para nos apresentar imaculados diante da sua glória. Amém. Judas 24 e 25. Louvado seja Deus. Amém. Heber, aplicações. Olha, eu acho que Leandro já fez a aplicação mais gostosa ao nosso coração, é esse mesmo, é de segurança ao mesmo tempo que de alerta, para que a gente não brinque com uma vida desregrada, não é? E com realmente apartar-se do Senhor, mas um conforto, como disse o Leandro, né? O Deus que nos guarda de tropeços para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, Judas 24 e 25, aquela bela doxologia linda. Mas eu acho que uma outra exortação, uma outra aplicação que a gente deve trazer é a que eu fiz há pouco quando eu comentei o texto de 1 João 5, que é assim: a Escritura não faz pouco caso da blasfêmia contra o Espírito, como ficou muito claro nessa live, eu creio, e da apostasia, que é a interpretação mais comum entre os reformados sobre como melhor interpretar textos como dos Evangelhos, Hebreus 6, textos como a 1 João 5, porque o apóstata é o inimigo que vem de dentro. É o inimigo que vem de dentro, e essa afronta é muito vil. É muito vil. Por isso que Judas é chamado de filho da perdição, não é? Não estamos falando só de gente que estava fora, estamos falando de gente que estava dentro e que saiu e se tornou um opositor. Pessoas que se tornam tão maus em relação aos apóstolos. Paulo fala de Demas amou mais o presente século, Alexandre o Latoeiro tem me feito muitos males, Himeneu e Fileto, homens que estão desviando da verdade. Quer dizer, às vezes alguns nomes são mencionados por Paulo, e a impressão que dá é que ele faz questão de mencioná-los para dizer assim, cuidado com eles, são perigosos. Né? Exemplos de que gente que não ouviu o alerta, gente que tem ensinado contra a verdade, exemplos diversos de problemas, de pessoas que caíram, que estavam no nosso meio, mas não estão mais. Então, a minha palavra final além de ser consolado, não seja tolo e fale amorosamente em relação àqueles que ofendem o Evangelho de Cristo. Principalmente se já estiveram no nosso meio, já ouviram a verdade, e agora têm se colocado a favor de ensinar mentiras. As palavras do Evangelho são duras contra eles. E entenda isso como sendo a palavra do Cristo vivo. Então, sejamos firmes em relação àqueles que têm ensinado mentiras no meio da Igreja de Cristo. A minha linda sempre comenta um sermão do Leandro que ela ouviu, no qual o Leandro diz que um dos perigos do apóstata é porque ele não sai da igreja, né? Ele não vai embora, ele não vai para o mundo, ele não se entrega. Alguns até sim, mas a maioria deles fica infernizando, no sentido mais literal possível, fica infernizando a igreja, fica infernizando os crentes, tentando trazer outros para o mau caminho
para o qual eles foram, né? Então, esse alerta é, de fato, importantíssimo mesmo. Irmãos, alguma palavra final de boa noite? Fiquem à vontade aí para despedirem-se dos nossos irmãos. Boa noite, né? Essa é a palavra final. Boa noite, obrigado pela companhia dos queridos colegas, né? E também de todos que nos acompanharam aí através do canal do YouTube do Andrew Jumper. E se você ainda não estuda conosco, não faz cursos, né, disciplinas online, não perca tempo, comece a fazer logo, aproveite esta oportunidade, né? Fiquem todos com Deus. Quero agradecer o Leandro pela ideia dessa live, foi dele e foi Muito ótima boa. a ideia. Acho que toca num ponto que muita gente tem curiosidade em aprender e que você, minha palavra final, João Paulo, é que os nossos ouvintes não sejam só curiosos por saber conhecimento, que eles entendam que todo conhecimento bíblico precisa gerar um procedimento que esteja em conformidade com esse conhecimento. Então, Leandro falou de conforto, né? Ele falou de alerta, eu falei aqui da palavra contundente contra falsos mestres. Tudo isso é procedimento decorrente de conhecimento da verdade. E nossos irmãos sejam zelosos por conhecer a verdade e viver em conformidade com ela. Essa é a minha palavra final. Bom demais, o chefe entrou aí para dar uma boa noite. Tem invasão, estamos sendo invadidos. Rapaz, não era para era para entrar e eu ficar no estúdio. Aí agora eu apareci na live. Era só para comentar com vocês. Eu estou até vermelho aqui, ó. Mas valeu. Então, boa noite, gente. Encerra logo que eu estou de pijama. Gente, boa noite. Foi muito bom partilhar mais uma vez aí com os nossos colegas. O chefe sempre diz que o Andrew Jumper existe por causa da igreja e para o bem da igreja, e é por isso que a gente faz essa live. É para o bem dos crentes, é para o bem da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus vos abençoe e vos guarde, e até quarta-feira, quando nós temos a devocional Andrew Jumper, quarta-feira, às 9 horas da manhã. Boa noite a todos, muito obrigado.